Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Quarentei Agora. E nesse mês nós temos um tema que é Entrando no Clima. Vocês respondem aí. Já descobriram? Pois é, então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para mulheres maduras: a menopausa, os cuidados com a saúde da mulher nessa fase e, é claro, o clima. O objetivo, né, é explicar as mudanças hormonais que acontecem durante esse percurso, do climatério até a menopausa, né, porque a gente sabe que é um processo aí que vai ser discutido. E vamos falar também aí com as nossas convidadas sobre os benefícios, os riscos da reposição hormonal, que tanta gente tem medo, e compartilhar os pontos de atenção e dicas de cuidado, né, com a nossa saúde da mulher. Então, estão aqui comigo hoje, com muita alegria, três mulheres incríveis, maravilhosas. Se você está no Spotify, abra a sua imagem do vídeo, e se você está no YouTube, já está vendo essas mulheres maravilhosas. Estão aqui comigo a doutora Tatiana Saber, que não é a primeira vez, já veio. Segunda vez, né, Tati? Doutora Tati é ginecologista. Estão aqui conosco também doutora Lilian Marzulo, que é cardiologista, e a doutora Gisele, né, Kaneski? Isso, Kaneski, exatamente. que é endocrinologista. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, muito Paula. Prazer estar muito aqui. o convite. Pois é, e aí como eu falei no início da apresentação, né, entrando no clima, e eu adorei isso, gente. Por que eu convidei essas mulheres maravilhosas para vir aqui? Porque elas estão com um programa agora, que eu falei, gente, eu preciso conversar com elas, eu preciso aprender, a gente precisa levar essas informações. E o programa, o projeto, né, não um programa, o projeto delas é sobre o climatério, chama Entrando no Climatério. E eu queria ouvir de vocês, da onde que veio essa ideia, que eu acho maravilhosa, né? E qual que é o objetivo desse projeto? Quer falar, Lili? Quem quer falar? Nossa, a gente se uniu, assim, são 3 mulheres, mais ou menos na faixa dos 40, né? Quarentantos, né? Quarentantos, eu quarentei agora. Eu vou puxando a fila. Um pouquinho pra frente. E nós resolvemos nos reunir pela nossa linha de pensamento, que é muito parecida dentro da medicina mesmo, né? A gente pensa numa medicina muito integral, muito individualizada e valorizando a saúde da mulher brasileira, da mulher aí entrando no clima, entrando no climatério, na menopausa. A gente vem de um histórico, infelizmente, que a saúde da mulher nesse momento era muito prejudicada, né? Há uns 20 anos atrás, a gente não tinha muito recurso para a mulher nesse momento, tinham estudos que mostravam que a reposição hormonal te trazia muitos riscos, a reposição hormonal era feita de maneira diferente do que é feito hoje em dia. A mulher com 40 anos já era uma senhorinha, né? Era mesmo, gente. A imagem que a gente tinha quando era criança da mulher de 40, pelo menos eu tinha, assim, não sei vocês, né? Exatamente. Aquela senhora séria, assim, né? Que não sorria muito, enfim, mais caseira. Mais recatada. Sim. Muito diferente. Que bom, né? E hoje em dia a gente tá vendo que isso tudo tá mudando, que a gente tem aí mulheres empoderadas, mudando a sua vida nessa fase, reconhecendo que é só mais uma fase, cuidando da saúde, um movimento muito legal de bem-estar, né, pós-pandemia aí, de atividade física, de cuidado com a alimentação, com a beleza, sabendo que não é o fim, né, que a gente vai viver mais, no mínimo, mais 1/3 da nossa vida após a menopausa, considerando a expectativa de vida média, que a gente espera viver ainda muito mais do que isso. Então, entendendo essas questões, tanto de tratamento, de prevenção de doenças, e a gente resolveu se unir para fortalecer essas mulheres. A gente compartilhava muitas pacientes de consultório. Vocês já se conheciam antes? Não, Médio. Eu não conhecia nem a Gisele nem a Lilian, e aí eu comecei a focar o consultório no atendimento de climatério. E o climatério é a gente não consegue atender sozinho. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo. Então, eu precisava de uma cardiologista, eu precisava de uma endocrinologista, além de psicólogo, nutricionista. E aí eu achei a Gisele no Instagram. Olha que legal, Gisele. E aí, a gente marcou, né? Eu queria médicas, né, de preferência médicas, e que tivessem a mesma linha de pensamento.
que trabalhassem com a medicina funcional integrativa. E assim, foi procurar agulha no palheiro para achar essas duas, porque é raro entre os endocrinologistas e os cardiologistas, né? E como a Lilian falou, a terapia de reposição hormonal, ela está passando por um momento, uma transição. Na minha época de residência, por exemplo, a gente pouco falou sobre terapia de reposição hormonal. Tinha acabado de sair um estudo que condenava e que tinha visto que o risco cardiovascular e de câncer aumentava muito para as mulheres. Então, assim, eles calaram a reposição hormonal. É a geração perdida, né? Exatamente. Das mulheres, das nossas mães aí, mais das ou menos, mães, né? Porque eu lembro que ficaram assim, sem tratamento. e minha mãe falava assim, eu lembro que ela falava comigo assim, eu tive muita sorte, que minha menopausa durou um dia. Eu falei, como assim, mãe? Ai, gente, eu morro de saudade dela. E aí ela falou assim, tinha um calor que veio de baixo, assim, pra cima. E aí eu tirei a roupa toda, né? Deitei e dormi. Vi uma luz, vi uma luz e acordei, pronto, já passou. Já minha mãe tô na menopausa, 20 anos de menopausa e tem fogacho até hoje. Até hoje, pra você ver a diferença. Minha mãe também, né? Passou tranquila. Mas enfim, aí a gente começou a ver que as pacientes ainda tinham muitas dúvidas e que elas escutavam muita informação e isso gerava nelas muita ansiedade, porque assim, são bombardeadas de informação no Instagram, na internet, Facebook, e elas não tinham como filtrar. Então, elas chegavam cheias de dúvidas no consultório e a gente, pensando nisso, a gente resolveu unir os Instagrams, né? E esse projeto entrando no climatério, a gente colocou um pouco de humor no nome. Eu adorei. Para ter uma leveza na conversa. Muito legal. E o nosso objetivo é esse, educação. Acompanhar essas mulheres, né, durante o climatério, que é um termo mais genérico, para elas chegarem, conseguirem chegar com saúde, já chegarem sabendo o que esperar e levar mesmo essa informação para elas. Até porque do ponto de vista da mulher, né, nessa faixa etária, hoje é uma mulher que ela já, né, ela passou, né, pelo período máximo ali de parte de atividade profissional, né? Geralmente é uma mulher já bem estabelecida, né? No mercado de trabalho, então. E ela tem um repertório já de conhecimento e sabedoria para ela se expressar mais, né? Um conhecimento sobre si mesma. Então, para colocar essa potencialidade no mundo. Então, ela precisa desse fervor mesmo. Então, esse símbolo do fogo aí é mesmo para acender isso, não só relacionado, né? Para remeter também à questão dos fogachos, mas para a gente criar também um aspecto positivo relacionado a isso, que ela tem todo o embasamento, né? Científico, né? Ajuda da nossa parte e apoio também para ela vivenciar este momento da melhor forma possível. Ótimo, eu acho que assim, não foi muito bem explanado tudo isso, e eu acho que a gente tem que dar graças a Deus, a gente está vivendo essa outra época, né? Sim. Que a gente veio nossas mães e passaram pra gente quando pequenas que a menopausa é um sofrimento. Sim. E agora a gente está podendo quer realmente desconstruir, né, essa visão, porque a gente tem todo um arsenal aí terapêutico, né, como a Tati falou, né, interdisciplinar, que vai fazer com que ela consiga passar por este processo e ainda se expressar muito mais, né? Se colocar de uma outra forma aí na sociedade e na sua vida pessoal. Ótimo. Eu acho que a gente podia agora fazer o básico, que é o conceito de menopausa, né? Assim, ainda as mulheres ainda têm muita dúvida. Eu tô na menopausa, eu tô no climatério, existem um processo. Quanto tempo dura cada fase? Vamos falar sobre isso de uma maneira objetiva, mas eu acho que vale a pena conceituar. Vamos tentar simplificar, né? Porque a gente tem muita nomenclatura e acaba realmente deixando todo mundo confuso. Menopausa é um marco. Menopausa é o nome da última menstruação da mulher. Então, a gente faz esse diagnóstico retrospectivo. Depois que ela está 1 ano sem menstruar, a gente fala que ela teve a menopausa. Climatério é um termo mais genérico. Ele engloba toda essa transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva. E a gente estudando a origem da palavra, que é um termo grego, significa ponto de virada. Interessante. Exatamente. Como se mas fosse... que não é o fim, né, gente? Não, um obstáculo, né? Um ponto de virada. É isso que o nome quer dizer. Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem a vida reprodutiva, a gente tem a transição menopausal e a gente tem a vida não reprodutiva.
A transição menopausal é todo esse tempo em que vão começar os sintomas, que começa normalmente com a irregularidade menstrual, aí a gente pode ter os sintomas vasomotores, que vão chegando devagarzinho, né? Os calores, o ressecamento vaginal. Essa irregularidade depois, ela vira falta de menstruação, vira atrasos menstruais, até que ela tenha menopausa. Então, essa seria a transição menopausal. E tem um outro termo que eu acho desnecessário, que é a perimenopausa. A perimenopausa, ela começa com a transição menopausal, ou seja, quando começam os sintomas, e ela termina um ano depois da menopausa. E depois da menopausa, pós-menopausa. Acho que dá uma simplificada, né? E o que é mais tranquilo para a mulher? A pós-menopausa ou Olha, esse depende, porque assim, por exemplo, os fogachos, eles podem durar aí 2 anos. A maioria das mulheres sente mais durante 2 anos, mas tem mulher que prolonga isso. Agora, se a gente pensar nos outros sintomas, que inclusive são as indicações da terapia de reposição hormonal, são sintomas geniturinários, ressecamento, ele só piora. Ressecamento, a gente tem também dispareunia, que é dor da relação, infecção urinária de repetição, aquela atrofia mesmo da pele ali, isso aí só vai piorar. Incontinência urinária, ganho de peso, as doenças perda de massa cardiovasculares, óssea, isso tudo a gente vai tendo uma piora progressiva. Então, assim, a mulher que fala que não sentiu a menopausa, provavelmente porque ela não sentiu um calor, ou não sentiu um ressecamento vaginal, uma dificuldade na relação muito intensos, mas o que está acontecendo no organismo, ele só vai se acelerando, né, com o envelhecimento, sem a reposição hormonal, mais ainda. E muita gente só associa o climatério, a menopausa ao fogacho, né? Tipo assim, eu não tenho, porque tem também pacientes que não vão ter fogachos, né? Tem umas sortudas que não vão ter esse fogacho. E aqui o fogacho, curiosidade particular, o fogacho só acontece à noite, tipo assim, você dormindo e não. Pode acontecer durante o dia. Nunca viu as mulheres no ônibus com a toalhinha assim nas costas, pessoal? Não é só o Rio 40 graus, não, né? Não, pode, assim, mais à noite, né? Tem uma frequência maior à noite, mas pode acontecer o dia todo. Pois é. Inclusive a causa de interrupção do sono, de insônia. E a questão do ganho de peso? Como que fica isso, né? Porque é um dos fatores, né, que acontece. A questão do ganho de peso realmente tem todo um cenário hormonal favorável para que isso aconteça, né? Infelizmente. E é um fato mesmo, né? A gente sabe que o principal hormônio, né, que cai, né, com o processo da perimenopausa e menopausa é o estradiol. E ele é um hormônio que, naturalmente, ele é um inibidor do apetite, né? Então, a gente sabe que para um processo de emagrecimento a gente precisa de déficit calórico, né? É quando a gente gasta mais energia do que a gente consome. Então, o estradiol caindo, a gente aumenta a ingesta calórica e a gente perde um mecanismo que ele nos confere, por exemplo, que ele nos prepara melhor para atividade física, né? Ele nos dá mais disposição e ele aumenta a nossa termogênese, que é o nosso metabolismo basal. Então, ele facilita com que a gente, né, mantenha o nosso peso ou tenha uma tendência até de perda. Com a queda dele, a gente vai ter uma diminuição do nosso gasto energético. Então, tá aí a fórmula garantida para facilitar o processo. Fora isso, o estradiol, ele atua na distribuição da nossa gordura corporal. E ele sempre favorece uma distribuição que a gente chama do aspecto de pera, né? A mulher, ela tem uma tendência maior a depositar gordura subcutânea na região do quadril, né? E quando ele cai, a gente passa a ter uma tendência a ter um corpo mais no formato de maçã, com o acúmulo da gordura visceral. Essa gordura visceral, ela é a mais maléfica que existe. É aquela gordura que não é a pochetezinha, né? É uma gordura que nem a lipo consegue retirar, que é a gordura que infiltra os nossos órgãos internos, né? Ela aparece, por exemplo, no fígado como esteatose hepática. Então, quando ele cai e aumenta esse tipo de gordura, ele aumenta a insulina. E a insulina é um hormônio sabotador, porque ela estando alta, a gente sempre vai ter uma tendência a ganho de peso. Então, também por esse padrão de distribuição de gordura e aumentando a insulina, essa resistência insulínica que essa queda do estradiol gera. Um outro fator é que a queda de um outro hormônio que ocorre neste período também, a progesterona, nos leva a quadros de desequilíbrio do humor.
irritabilidade, até insônia gerada por essa queda. Gente. E com esse desequilíbrio do humor, a gente vai para alimentação emocional, que é quando a gente come não por fome, mas por vontade de comer. Compensatório. E é aquele apetite por alimentos mais palatáveis, que são os alimentos mais calóricos que existem. Os doces, né? Aquela Aquela panela de brigadeira. Bolinho da tarde. Bolinho da tarde, mas é só hoje, né? Porque eu tô nervosa. Aham. Exatamente. Vai direto para gordura visceral. Vai pro Exatamente. chakra. É possível medir, então, a glicemia, Na verdade, isso que eu falei que ele aumenta, né, com esse aumento da gordura visceral e a insulina. E a gente insulina, consegue sim. medir a insulina no Isso, sangue, no tá? sangue. Aí Para um acompanhar dos- este processo. Entendi. A insulina estando alta, né, Já a é um gente também tem que indicativo. atuar. Mas já Porque é um ela- indicativo, então, pode ser, junto com outros exames, pode ser um indicativo já. Uma pessoa que teve sempre a insulina bonitinha, controlada, pode ser um indicativo. Ela vai ter uma aí. tendência a aumentar. E a gordura visceral, como que a gente consegue ver através de biopedância? Sim, através da bioimpedância, né, a gente consegue avaliar. Na bioimpedância, ela aparece tanto pela relação cintura-quadril, quanto por um índice que se chama nível de gordura visceral. Tem um marcadorzinho lá, né? E esse nível de gordura visceral ele tem que estar abaixo de 9. Estando acima disso, é gordura visceral aumentada. Que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Aham. Exatamente. E um outro exame mais simples é um ultrassom de abdômen, né? Que o fígado é como se fosse um espelho, né, da gordura que está ali infiltrando os órgãos do abdômen. E aí ele pode aparecer esteatótico a ultrassom de abdômen, né? Aí tem esteatose em diferentes graus, né? Grau 1, 2, 3, né? Mas aqueles marcadores hepáticos que a gente faz pelo próprio exame de sangue, né? Para quem não é da área de saúde, Sim. a gente consegue ter uma ideia aí também se o fígado tá ou não? Tu precisa de exames Quando completos. chega a alterar essas É. enzimas do fígado no exame de sangue, por exemplo, uma TGP, que é uma enzima do fígado, né, bem específica, por exemplo, quando ela está elevada, aí a gente fala que o paciente não só está com esteatose, que esteatose significa gordura no fígado, aí ele já entra num processo que a gente chama de esteatohepatite. É quando aquela esteatose, aquela gordura já está inflamando o órgão. Então, se alterou, né, as enzimas hepáticas no exame de sangue, quer dizer que É pior. é pior. Um marcador pior. Porque se tiver só gordura lá, às vezes não altera a enzima no exame de sangue. Entendi. Mas às vezes se a gordura estiver num grau mais elevado, por exemplo, uma esteatose grau 3, gerando uma esteatohepatite, uma inflamação, aí vai já denunciar no exame de sangue as enzimas hepáticas elevadas, sim. Nossa, pois é importante. Então é complexo, né? Não é simplesmente um fator, É. né? Uma insônia, Não um é. fogacho. Você falando em insônia, realmente, um outro fator também, essas alterações hormonais, elas geram, né, insônia, né? E a insônia, ela é um fator que ela aumenta muito a nossa fome também, né? É o tal do Porque- sono de qualidade, né? Que é Isso. importante, né? Acorda cansada, então no outro dia você vai ter apetite para esses alimentos. E né, que menos a Gisele disposição falou, para a prática de paladar. atividade física. Exatamente. Mais Também. cansaço, É uma mais ciclo fadiga. vicioso. É, uma né? coisa ciclo vai vicioso. puxando. Dorme mal, come mal, ambiente hormonal desfavorável, vai ganhando peso, a parte metabólica se altera. Muitas Autoestima cai e come Mas mais. exato. Muitas vai- podem desenvolver um humor mais depressivo e aí diminui, né, a atividade física. E aí na atividade física ela diminui o metabolismo basal, favorece um processo de sarcopenia, que é a diminuição da força e massa muscular. Que é tão importante, né? Exatamente. Na mulher, principalmente nessa E fase. aí é todo um processo que realmente ela vai entrando nesse ciclo que favorece, né, um ganho progressivo, sim, de peso, se não tratada de Por forma isso que eu te disse que a adequada. atenção tem que ser 360. É preciso. Porque a gente vai falar da reposição hormonal, mas só a reposição hormonal ela não, Não resolve adianta, tudo. né? É. Né? Falam que a Precisa de- pessoa precisa merecer a reposição hormonal. Ela não precisa, ela não pode querer, né? Ela Aham. precisa merecer. E aí a reposição hormonal, lógico que é um pilar muito importante, mas se ela não tiver
cuidando do resto, se ela não estiver cuidando do sono, se ela não estiver cuidando da atividade física, se ela não estiver cuidando da alimentação, da parte psicológica, não vai. Não vai. E nessa etapa também tem um risco também cardiovascular, né? Que a gente sabe, nós estamos aqui com a Lilian cardiologista, nessa questão, qual que é o impacto, então, da alteração desses hormônios, né? Do estrogênio e tal, na saúde cardiovascular. As pessoas acham que é só isso, o climatério, a menopausa está ligado só a esses sintomas básicos, né? Mas já falamos aqui da sarcopenia, que é a perda da massa muscular, mas também existe um risco cardiológico para essas mulheres que estão entrando na menopausa, né? Eu chego para propagar o caos, né? Falar da saúde cardiovascular. Tá ficando tenso aqui, essa conversa tá esquentando, tá esquentando. Aqui, será que a gente não pode tomar um vinho para gostar? Mas é porque, infelizmente, são as doenças que mais matam no mundo e que mais matam as mulheres acima dos 55 anos, né? Então, as mulheres têm muito medo, por exemplo, até de fazer reposição hormonal e ter um câncer de mama. Mas o risco de morrer por infarto, ele é 2 vezes maior do que o risco de morrer por todos os cânceres juntos. Isso na mulher? Em todos. Em todos, Em todos, né? E a gente precisa estar atento nisso, a gente precisa fazer... Do mesmo jeito que se faz preventivo ginecológico, a mulher precisa entender que ela precisa estar acompanhando também com o cardiologista, porque principalmente a partir da menopausa aumenta muito o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como acontece com o homem um pouco mais precocemente, ali em torno dos 40 anos, quando eles começam a adoecer, né? O estrogênio, ele é um hormônio cardioprotetor. Então, ele promove vasodilatação, então os vasos ficam mais relaxados, ele impede que a pressão arterial aumente, ele diminui a formação de placas de aterosclerose, que são aí as placas de colesterol que o pessoal fala que entope as artérias, né? E que vão gerar as isquemias. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório, um efeito antioxidante, ele promove uma saúde do endotélio, que é essa camada interna que reveste as artérias. Então, quando ele começa a cair, começam a vir todas essas alterações. A mulher começa a ficar hipertensa, a mulher começa a piorar a qualidade do colesterol, fica um colesterol mais oxidado, a mulher começa a ter uma inflamação crônica no seu corpo, e tudo isso vai propiciar a formação dessas placas de aterosclerose e aumentar o risco de infarto no decorrer da vida da mulher ali a partir da menopausa. Então, a gente precisa mesmo cuidar muito da saúde cardiovascular, sempre, né? Sempre, com certeza. Porque eu falo que o infarto dos 50 começa lá nos 20, né? Mas a gente precisa, a partir da menopausa, a mulher precisa estar muito atenta nisso, porque ela passa a ser uma vítima até maior do que o homem ali, quando ela perde a proteção hormonal. Porque, por exemplo, os homens infartam mais do que as mulheres. Mas as mulheres, quando infartam, elas morrem mais do que os homens. Então, né? Seria mais grave, né? Do que... Assim, tem algumas alterações anatômicas, fisiológicas, e tem a questão também dos sintomas serem mais atípicos, né? As mulheres não imaginam que elas podem infartar. A dor da mulher é mais atípica, costuma ser mais um incômodo, um mal-estar. Não é aquela dor forte no peito que faz o homem correr para o hospital. Que o homem como tudo, né? A mulher, não é nada não, tá tudo tudo bem, tá toda infartada. É porque eu fiz um exercício diferente, né? Fui limpar a casa, peguei... Porque eu acho que culturalmente a mulher parece que é meio que convive mais com a dor, né? Parece que fica mais resiliente essa questão de dor. Não deve ser nada, não. E tem um agravante agora da modernidade, que tem até estudos mesmo falando sobre isso, da relação do estresse na mulher. Então, a mulher que tá ficando aí multitarefada, no mercado de trabalho, em casa, como sempre, mas as mulheres hoje em dia, elas são muito mais... elas trabalham mais, elas têm cargos de destaque, elas têm muitas cobranças. Então, a carga do estresse na saúde cardiovascular da mulher também é mais prejudicial. E eu achei muito interessante também em relação ao tabagismo, porque a gente vê, infelizmente, ainda muitas mulheres fumando. As mulheres também têm um contexto de uso durante anos de pílulas anticoncepcionais ou outros métodos contraceptivos. E essa união tabagismo e anticoncepção, isso também aumenta muito mais o risco de doenças cardiovasculares e de morte por doenças cardiovasculares nas mulheres também. Sim, quando a gente é mais nova, a gente escuta muito falar a questão do cuidado com o anticoncepcional e ter trombose, ter alguns problemas cardiovasculares, mas a gente não escuta falar também do cuidado, né, com que a gente vai ter, que a gente precisa ter com a nossa saúde para a gente chegar na menopausa mais saudável, para enfrentar isso de uma maneira mais leve, né?
E uma das coisas que eu achei muito interessante, eu assisti uma aula da doutora Lilian lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi maravilhosa, fiquei fã dela, a gente nem sabia, Nem se conhecia, nem se né? conhecia, nem sabia do projeto de vocês ainda. E eu achei tão interessante você falar isso, da importância de estar atenta à questão dos hormônios, porque tem uma questão aí começa a agregar placas de gordura, né? E eu lembro que eu comentei lá contigo sobre a questão de eu ter o meu colesterol alto e é um colesterol familiar. Então, isso é importante a gente abrir os olhos para isso, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho da importância das mulheres que têm colesterol alto, nesse momento, estar atentas a isso, porque com a queda do estrogênio, e nós vamos falar depois da reposição hormonal, o quanto que isso pode ser um risco, ou o cuidado que deve se ter nesses casos. Colesterol é o grande X da questão. Porque existe, assim, muita informação acerca disso, muito medo do colesterol, e as diretrizes, elas vêm, assim, muito massacrantes em relação a metas, né, de controle do colesterol. Só que a gente, além de olhar só para a quantidade desse colesterol, a gente tem que olhar para a qualidade desse colesterol. E mais do que isso, a gente tem que olhar para a pessoa que tem esse colesterol, os hábitos de vida dessa pessoa, o histórico familiar dessa pessoa, né? Porque o colesterol, ele pode estar com os níveis um pouco mais elevados, mas ser um colesterol que não é formador de placas, vamos dizer assim. É um colesterol que não é oxidado. A pessoa não é uma pessoa inflamada, né? Ela faz exames complementares, por exemplo, o Doppler de carótidas, e não tem nenhuma placa nas carótidas, faz uma angiotomografia das coronárias e vê as coronárias, elas estão limpas. A gente tem um estudo grande que fala sobre o poder do zero. Quando a gente faz esse exame, que é o score de cálcio, a gente quantifica a quantidade de cálcio depositada dentro das nossas artérias. E ele é muito importante para ajudar a gente a estratificar o risco cardiovascular, que é o risco de qualquer pessoa ter um infarto, um AVC em 10 anos. A gente estratifica ele em baixo, muito baixo, alto, moderado. E isso vai guiar muito a questão da terapia de reposição hormonal, né? Porque mulheres que têm um risco muito elevado de ter um infarto, existe uma certa contraindicação ao uso da reposição hormonal, dependendo dessa mulher, né? Então, a gente precisa estratificar isso. O colesterol é um dos marcadores que a gente usa para estratificar isso. E o score de cálcio, quando ele é zero, quando não tem nenhum cálcio ali, o risco dessa pessoa morrer de infarto, ele é muito baixo, né? Então, mesmo que ela tenha um colesterol mais alto, mas é um colesterol mais bonzinho, né? Ele menos formador de placas. Então, essa mulher, mesmo com a dislipidemia, com colesterol alto, ela talvez não teria contraindicação. Eu tô falando aqui só voltado para o colesterol, né? Da reposição hormonal, por exemplo. Mas a gente sabe que a reposição hormonal, ela pode elevar os níveis do colesterol, assim como a menopausa também. E é por isso, então, que, né, como foi falado anteriormente, que é importante ter uma equipe multidisciplinar, né? Porque é isso, fazer só reposição sozinho. Exatamente, até para iniciar, né, a gente precisa de todo esse respaldo, né, da avaliação da Lilian, da cardiologia, né, para ver essa elegibilidade, né, se ela tem uma condição cardiovascular, né, que nos autorize. Sim, e é interessante também porque, assim, a paciente, né, quando chega nesse momento, tem um grupo formado de pessoas que estão no mesmo caminho, com o mesmo pensamento, com os mesmos critérios, faz toda a diferença. Porque elas ficam muito perdidas, né? Muito perdidas. Muito. Não, e aí você vai num médico, o médico fala assim, não, você precisa fazer, não é especialidade, você precisa fazer isso, você precisa tomar estatina porque seu colesterol tá alto. Aí você vai no outro médico, outra especialidade. Mas como que você está tomando estatina? Por quê? Você não precisa, seu hábito você tem uma alimentação controlada. Quando você tem um grupo, você abraça aquilo. Olha, eu confio em vocês. Exatamente essa. Tem uma paciente que realmente, né, a gente tem uma paciente em comum, que ela fala que ela se sente realmente abraçada. Né, por essa visão. Eu posso ser paciente agora, eu abraço. Por favor. E a gente divide a responsabilidade também. Porque, de fato, é um olhar 360 para a saúde dessa mulher, né? Então, realmente, ela encontra ali um apoio, que, na verdade, uma das queixas dela neste período também é essa questão de... sentir sozinha, perdida, né? Falta de pertencimento, entendeu? Uma sensação de... Por isso que nós estamos aqui. E realmente tem profissionais
profissionais que não conversam entre si, que são de outra linha de pensamento, por vários motivos. Então, você está dentro de uma equipe que realmente conversa e que a gente consegue até discutir o caso dessas pacientes. Isso é super importante. Muito importante. A questão do ganho de peso, a maior, assim, lógico, né? São vários fatores que vão ajudar a mulher a perder esse peso e esse formato de pera e tal. Mas atividade física é uma coisa, eu acho que comum para todo mundo, na área da ginecologia, da endocrinologia, da cardiologia. Da saúde. Tem que ter músculo. Tem que ter músculo, né, gente? Então, quem não começou, quem tá com 40 e não começou ainda. Fazer a poupança de músculo. Isso, a poupança de músculo. Quando eu coloquei na academia, escrevi lá, já fez sua poupança de músculo, lembrei de Igual você. tem a poupança de colágeno da dermato, tem que ter poupança de osso e de músculo. Não tem outra escolha. Se você quer envelhecer bem. Inclusive, se você não tem tempo para fazer atividade física, né, musculação, ganho de massa muscular e atividade aeróbica, priorize o ganho de massa muscular. Exatamente. Ele para Olha, saúde gente, a uma longo cardiologista prazo falando isso. muito mais Porque o discurso antigamente era outro. Vai fazer Vocês lembram? corrida, 30 minutos de caminhada. Exercício aeróbico que é vida. É óbvio que se a pessoa não faz nada ou não se sente capaz de nada, se ela tá caminhando, já é o primeiro passo. Sim, claro. Né? Não é para se sentir mal também se só está caminhando, mas ela tem que saber que ela vai ter que ter uma progressão. Mas eu ouvi uma coisa muito interessante de uma fisioterapeuta que trabalha com reabilitação. E ela me falou assim, quantas vezes no seu dia você anda 1 hora seguida? Agora, quantas vezes você senta e levanta da cadeira? Então, assim, você ter músculo para você conseguir levantar e sentar da cadeira, você vai ter autonomia. Né? Do Às vezes você não Funcionalidade. funcionalidade, às vezes você não vai precisar andar. Lógico que é importante ter Claro, condicionamento, nós sim. não estamos aqui falando que não. Mas é o básico, que é sentar, levantar da cama, né? Sim. Tomar um banho, E conseguir sem abaixar. falar que o músculo é um órgão endócrino. Exatamente. Que está diretamente Está relacionado com à liberação composição de corporal. hormônios, né? Libera aí na atividade física, massa muscular, libera um hormônio chamado irisina, que está totalmente relacionado em facilitar a perda de peso. Ai, gente. Ele libera também, durante a atividade física, um hormônio chamado fator neurotrófico cerebral, né? A massa muscular. E este fator, ele inibe demência, né? E melhora a memória, que as mulheres queixam muito também neste período. Então, gente, músculo é até memória. Então, assim, tá relacionado fora, né, essas questões também, né, que ele mantém a pessoa no peso ou facilita um processo de emagrecimento, né, por diminuir também os hormônios sabotadores, ele diminui os níveis de insulina, por exemplo. E quanto maior a massa muscular, menor o risco daquela mulher desenvolver osteoporose. E a gente não tá falando para a mulher chegar e ficar malhadona, com os músculos aparecendo. Nem consegue. sarada, não é isso. Nem consegue com facilidade, gente. Não precisa Mas tem que ter medo de ficar muito, forte. vai ter que lutar muito para porque conseguir. muita gente tem essa imagem. Ah, não vou malhar sabe? porque eu vou ficar forte. Quem me dera. Inclusive, assim, depois, né, de alguns marcos, assim, de idade, né, após os 50, fica até mais difícil manter a massa muscular, às vezes já tá, né, a pessoa conseguindo manter, porque a perda, ela vai ser acelerada mesmo. Não, e como que perde, né? Antigamente, eu sempre gostei de fazer atividade física, nunca fui de musculação, aprendi a gostar de musculação aí com meus 40 anos e tudo. Hoje eu gosto de ir, né? Assim, porque eu sei que eu preciso, né? Não é só gostar, não. A gente precisa. Tem que fazer parte da rotina, igual tomar banho, escovar dente. Exato, Tem que ir pra academia. vai, tá com preguiça, vai assim mesmo. Chegar lá, na hora que você voltar, você vai estar feliz por ter ido. É isso. Eu boto isso sempre na minha cara, que preguiça. Não, vou, porque eu vou voltar. Que bom que eu fui. isso. E é sempre assim. Sim. Mas hoje eu percebo, com 47, percebi com 46, nunca mais eu faço isso. Tirei férias, 25 dias de férias, sem malhar. Quando eu voltei, Você perde tudo. Não, parecia que eu nunca tinha malhado na vida. E não só isso, perdi massa magra, músculo mesmo. E pra voltar, eu falei, gente, que antigamente não. Antigamente que eu falo assim, né, gente? Porque a gente nem é tão assim. O músculo tem uma memóriazinha, assim, nem tudo tá perdido. Mas pega no tranco, né? Depois do Tem memória, né, gente? Tem uma memória metabólica. Ela volta mais rápido. Mas a perda, em poucos dias... Mas a perda, ela acontece. Ela acontece, né, gente? Eu senti isso. Eu falei, nunca mais. Antes eu falava assim, mais jovem. Olhava o povo, você tá de férias, vai pro hotel. Que é isso, gente? Vai Você vai pra academia do hotel, do resort. Que é isso, né? E vou pra praia. Pagamos a língua. Agora, pagando a língua. Últimas férias, tava lá. Eu dia sim, dia não. Dia sim, dia não, na musculação. Levo. Eu vou, né, o meu projeto aí de viajar e tudo, eu
primeira coisa que eu escolhi onde eu ia ficar, tem academia? Exatamente. Ser evoluído. Evoluir. Essa paciente que a gente quer. Gente, que bom que vocês me adotaram. Vocês estão felizes agora que eu sou obediente. Já tá poupando Caminho nosso andado. trabalho. Então, assim, eu pensando nisso, mas por quê? Porque eu vivenciei isso, eu vi o quanto Exatamente. cada ano que passa, você parar, o quanto que você perde. Exatamente. Isso não acontecia com 30, 35 anos. Então, realmente, aí falou, opa, o tempo tá castigando, né? É Lá hora pelos de 20, cuidar. 30 anos, você faz dieta pra ir numa festa de uma semana, Isso, né? você vai lá. Perde a barriguinha uma semana. E agora? Vai lá, você desidrata, cai dura, né? Cai dura, desidratada, né? Também. Aí se tiver osteoporose, fratura. Aí você tá enrolada, porque aumenta muito a mortalidade dessas mulheres. É verdade. Não vai ter resort, não vai ter nada. Não, vai ter bengala, cadeira de roda. Prepara pro resort. Então, peraí, eu te gravo isso aí, viu? Claro que isso é um incentivo para você. Preparo pro resort, vai dar ruim. Exato. E aí, a atividade física também estimula a questão da produção de cálcio pelos Sim, ossos. tá diretamente relacionado, também, né? tá vendo, o gente? músculo, ele tá ligado aos ossos, né, ali com os tendões, né, com os ligamentos. Então, você fortalecendo os seus músculos, você tá fortalecendo os seus ossos, né? É. E é preciso realmente esse exercício de alto impacto. Fazer caminhada, infelizmente, não vai ajudar nem o ganho de massa muscular e nem prevenir a osteopenia e a osteoporose. E a corrida ajuda também? Ajuda. Esse impacto da corrida já é algo, Jump, né? já são coisas que ajudam. Mas precisa fortalecer músculo, do joelho, né? Porque senão acaba aumentando o risco de lesões também. É, com certeza. E a reposição hormonal, gente? Chegamos. É mocinho ou é vilão? Né? Totalmente Não, mocinha. pra quem? Mocinha. Mocinha, então vamos voltar. Olha lá, vamos voltar. Reposição hormonal é mocinha ou vilã? Na maioria das vezes, mocinha e muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É vida, né? É, vida. É E quanto mais qualidade. precoce, melhor, né? Sim. Assim, em relação à transição menopausal. Não Pois precisa é. esperar parar de menstruar para começar. a Pois reposição é, essa é hormonal. uma informação muito importante, que eu também tenho curiosidade, acho que muita gente tem. Qual que é o momento certo de começar, em geral, né, a reposição hormonal? É durante o climatério, quando começa a aparecer os primeiros sintomas, ou esperar a menopausa chegar para fazer? Normalmente, hoje, a gente começa na transição menopausal, né? A transição menopausal quando começam os sintomas. Então, a irregularidade menstrual, ela começou aqueles ciclos muito curtinhos, a gente já pode entrar com o início da reposição hormonal. Depois, quando ela for, vai ter fogachos, vai ter calores e vai começar depois a ter falhas menstruais. Aí pode ser o momento da gente entrar com a reposição completa. Então, a reposição hormonal nada mais é do que dar os hormônios que os ovários pararam de produzir, né? É o estradiol e a progesterona. E aquele medo que todo mundo tem, né, do câncer, né, da relação, eu não vou tomar, eu não quero isso para mim, vou tentar de tudo primeiro, e aí fica anos tentando tudo porque eu tenho medo de ter câncer. Então, hoje a gente já tem muito mais estudos, né, para respaldar a terapia de reposição hormonal, e a gente só tem contraindicação hoje formal naquelas mulheres que têm uma história pessoal de câncer de mama. Tem um tipo determinado de câncer de ovário também, e uma mulher que está enfrentando um câncer de endométrio, por exemplo, ainda não tratou. Esses são os Mas tipos pessoal, né, não, pessoal. não familiar. Pessoal. Né? Tem aquelas famílias que têm várias pessoas da família cometidas e que pode ser necessário um estudo genético para a gente saber, né, onde que aquela mulher está, se ela carrega aquele gene, qual que é o risco pessoal dela. Mas isso é exceção. E a terapia de reposição hormonal, na verdade, ela aumenta, se a gente for falar de número absoluto, um caso a mais de câncer de mama a cada 1.000 mulheres por ano. Então, em número absoluto, é muito pequeno esse aumento. E a gente foca muito na terapia de reposição hormonal, mas a gente esquece dos principais fatores que realmente aumentam o risco de câncer de mama, que é a obesidade, que é o tabagismo, que é o alcoolismo. Então, se a gente colocar ali numa escala, a obesidade e o tabagismo, eles aumentam muito mais o risco de câncer de mama do que a terapia de reposição hormonal. E não tem nenhum benefício, né? A terapia de reposição hormonal tem. Então, Inclusive para a saúde cardiovascular. sim, acho que é uma balança. É você orientar essa mulher e ela, junto com você, vai resolver.
pesando risco-benefício caso a caso. Cada mulher é uma mulher diferente, que vai carregar seus riscos e seus benefícios, suas indicações. Todo mundo que eu conheço, eu não faço ainda, mas todas as minhas amigas que fazem a reposição hormonal, todas falam assim, comecei a reposição, a minha vida mudou. Eu me sinto com energia, sabe? O meu humor, né? Que era, nem eu me aguentava, como isso mudou. Né? Mas ainda existem aquelas pessoas que não gostam nem de falar na reposição hormonal. Não, vou. Mas não é culpa das mulheres, é uma coisa que a gente carrega já há algumas décadas por causa de um estudo do anos 2000, mais ou menos, WHI. Que já está retrô, né, gente? Já foi superado, a gente já identificou várias falhas. Na verdade, o WHI mostra pra gente qual a mulher não deve receber a reposição hormonal e qual tipo de reposição hormonal que não deve ser feita, porque realmente aumentou o risco de morte, né, por infarto e de câncer. Mas foram mulheres que foram escolhidas arbitrariamente, né? O tipo também da reposição hormonal. Eram mulheres mais velhas, mulheres que já tinham doença cardiovascular instalada, uma combinação de hormônios que a gente já não usa mais. Já não usa. Totalmente em desuso, né? Exato. Né? Eu imagino o quanto que evoluiu, né? São muitos anos, gente, Mas ficou estudos. muito marcado, né? Na cabeça da população e de muitos profissionais. Ainda. Mas ainda tem profissionais que condenam a reposição. E como que é feita essa reposição hormonal? Por via oral? Como que foi? Eu acho que tem gente que passa creme. Sim. Então a gente vai repor o estradiol e a progesterona. O estradiol a gente pode repor de forma oral, transdérmica, implantes, e a progesterona a gente pode repor oral, tem os adesivos também, que tem estradiol e progesterona, a progesterona oral ou o Dilmirena, também é uma forma. O Dilmirena, ele é uma forma... Ele tem um progestágeno, que a gente tem a progesterona natural, que é igual que a gente produz, e a gente tem progestágenos, que são moléculas sintéticas que vão ali no receptor da progesterona, fazem o papel de progesterona. Então o Mirena ele faz esse papel da proteção do endométrio, da parte interna do útero, que a gente precisa. Que ótimo, né, gente? Eu tô um pouco protegida então, porque eu já tenho Mirena, já troquei e falei com ele falou, eu não vivo sem. Enquanto eu puder estar com Mirena, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. 55 anos com Mirena. Que maravilha. Antes era trocava de 5 em 5, agora já parece que aumentou. Para proteção endometrial, durante a terapia de reposição hormonal, ainda 5 anos. Pode ser que mude, né? Porque para contracepção já foi, Estados Unidos já está 8 anos. Isso, e caso, né, a mulher, ela é uma forma prática, né, de fazer essa proteção endometrial, caso ela opte por, né, manter, ou se ela colocar aos 45 anos, por exemplo, né, e começar aí alguma reposição, por exemplo, do estradiol, ela pode manter o Mirena até os 55, né, como você falou, dos 45 a 55. Porque depois dos 55, praticamente a gente não precisa mais se preocupar com a questão de contracepção. Sim. Mas o Mirena, a gente não menstrua, né? Graças a Deus. E é dos fatores que são avaliados, confundem, né? E como que é só pelos outros nesses sintomas? casos, os outros sintomas, você também pode fazer uma dosagem de hormônios. Sim. O Mirena, ele não vai impedir que a gente consiga dosar. A gente consegue detectar por exames de sangue que a pessoa já esteja nessa transição. Me aguardem. Você estava falando de por onde, né? Como é que pode fazer reposição hormonal? Só fazer um adendo em relação a risco de trombose, né? Sim. Porque existem várias evidências de que o estrogênio tópico, que pode ser por adesivo, por gel, ele não tem passagem hepática e ele não interfere nos fatores de coagulação, então não aumenta risco de trombose, que era uma das contraindicações, né? E é um dos medos também das mulheres. Então, só para fazer esse parênteses. Eu esqueci de falar que a progesterona também pode ser intravaginal, oral, intravaginal, ou através do Mirena, e a gente também tem a reposição hormonal só tópica dentro da vagina com estradiol para os casos de ressecamento. Aquela mulher que não quer fazer sistêmica, ela faria só intravaginal, que aí melhora aqueles sintomas do ressecamento, da dificuldade na relação sexual e por aí vai. Interessante. Tem cada vez mais opções. Que bom, né, gente? Sorte a nossa. Já tá tendo aí agora o DEA também, né, por via vaginal, que tem essa tendência a dar uma reptilizada, né, retornar, né, o turgor da região genital, né,
evitar aí essa questão do enfraquecimento, né, do assoalho pélvico, evita infecções urinárias de repetição e esse ressecamento também. Incontinência urinária. Incontinência urinária. Aquela mulher que começa a estar na academia e perder um pouquinho de urina, vai perdendo. sim. Sorri e perde, né, urina Pois é. também. E aí, e para esses sintomas, assim, no dia a dia, além da reposição, então, o que que vocês sugerem? Assim, por exemplo, amor, vocês encaminham, por exemplo, essa paciente para uma fisioterapia pélvica? Sim, a gente E o encaminha. fortalecimento com musculação. Exatamente, fisioterapia pélvica e esses E o- hormônios por tópicos, né? Como eu te falei, o DEA, que é a Complementando. prasterona, a Aham. questão também do próprio estradiol tópico, né? Também eles vão agir aí como se fosse um bioestimulador aí de colágeno para restaurar esse É. colágeno perdido dessa região. Entendi. Só para finalizar a reposição hormonal, voltando aqui para a parte cardiovascular, tem a questão da janela de oportunidade também, né? Que quanto mais precoce iniciar, melhor, tem mais benefícios para a saúde cardiovascular, e que mulheres que têm mais de 60 anos ou que já têm mais de 10 anos que pararam de menstruar, essas mulheres precisam ser muito bem avaliadas, porque normalmente pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares se iniciar uma terapia de reposição hormonal a partir daí. Por isso que é importante estar atenta a esse período de transição, né? É muito, não, e ter uma equipe multi mesmo acompanhando, porque dependendo do profissional que tem, não consegue ver todas essas partes. E aí, o paciente vai ficar pulando sem saber o que escutar, como eu mencionei antes. E tem a questão da depressão, né, gente? Muitas mulheres também chegam nessa época, né? Primeiro que elas passaram a vida inteira cuidando de todo mundo, né? Isso. Aí, de repente, que é o momento dela de cuidar dela mesma, ela se vê nesse desafio, com esses sintomas. Quem eu sou, né? No momento que ela precisa se descobrir, se cuidar e não Como sabe diz o para nome, é o onde. ponto da virada, né? É o ponto da Momento que ela virada. vai ressignificar, né, muitos aspectos, né? É, Pôr na balança, a gente fala não só a consideração de reposição ou não, ela vai pôr na balança, assim, a questão dos comportamentos, né, Vida dela, pessoal, vida pessoal, profissional, ela vai saída questionar dos algumas filhos. questões, né, até porque ela vai estar numa posição, né, que vai propiciar isso, né, então é bem mesmo nesse sentido. eu falo que eu acho que 2 momentos marcantes da vida da mulher é a primeira menstruação, né, e essa fase da menopausa. Eu acho que são marcos muito importantes para todas nós, né? A gente fica feliz quando, quer dizer, nem todo mundo fica feliz quando. Eu fiquei feliz quando eu menstruei, menstruei tardiamente. E agora fico com um pouco de receio de como vai ser essa próxima fase. Tem muita questão envolvida, né? A questão do envelhecimento, como que cada pessoa lida com o envelhecimento. E tem alguma relação entre o período da menstruação e que você menstruou? As mulheres que menstruam mais cedo entram na menopausa Normalmente, mais cedo? sim, tem alguns estudos mostrando. A gente não consegue dizer Não é exatamente regra. quando, mas normalmente sim. Agora, o principal fator de risco para uma menopausa precoce é o tabagismo. Mesmo. Tabagismo é o que está mais envolvido com a menopausa Histórico familiar precoce. também, né? Acaba que tem alguma Antes dos relação, 40 né? anos. É falência ovariana prematura, que a gente chama agora antes dos 40. Entre 40 e 45 seria precoce, mas não seria considerado uma doença. 45 até 55 é a idade normal. E são as mulheres que precisam de mais atenção no quesito de reposição hormonal É para uma- prevenção mesmo, Uma né? das Pra- grandes pra promover indicações são aquelas saúde mulheres que param de menstruar antes dos 40 Porque a anos. mortalidade é bem aumentada O naquelas risco é muito mulheres que têm maior. falência ovariana prematura, aquelas que entram num processo, né, antes dos 40 anos. Mortalidade Ótimo. altíssima. Ótimo, meninas. Vocês querem colocar mais alguma Ótimo. coisa? Vamos falar um pouquinho aí de como as mulheres podem encontrar sobre o Entrando no Clima? Tério, quem quiser saber mais informações, tem um Instagram, né, específico, a gente vai deixar escrito, Isso mesmo. mas como é o @, Arroba entrando no climatério. climatério. Isso mesmo. A gente Então, está se dedicando. Vamos lá. isso, Produzindo não. conteúdo, a gente está se esforçando para realmente passar essa quantidade de informação que é densa, né? Mas devagarinho, De aos maneira poucos, leve, de né? maneira leve. Que a gente quer trazer informação para as mulheres para que elas tenham mais ferramentas para decidir o que é melhor para elas nessa fase, né? É a fase que estamos todas aqui. Então, a gente quer juntas realmente fortalecer esse grupo, né? E ter um lugar de pertencimento para todas nós também. Até porque é uma decisão compartilhada, né? A paciente ela faz, né, a principal ali, né? Nós aqui vamos estar nos bastidores deste processo, né?
dessa reposição. E de né? repente, não só as mulheres que estão no climatério, mas vamos pensar assim, as mulheres que estão com 30 anos, elas se orientarem, a gente quer que elas cheguem no climatério já com uma saúde boa. Importantíssimo isso. A gente não quer ter todo esse trabalho, não, então agora você vai emagrecer, agora você vai cuidar da hipertensão, agora você vai começar a fazer exercício. Já chega lá pronta. Preparada, né? Muito mais com as fácil, orientações, não sabendo o que pode acontecer, mas melhor do que isso, se prevenindo, né? Exatamente. O que é melhor para você passar por essa fase melhor, e que a menopausa seja uma transição para uma fase nova e uma fase que é boa, gente, que a gente pode passar por esse desafio, todos esses desafios. Quantos desafios a gente já não passou na nossa vida, né? Ressignificar tudo mesmo, né? Que a gente envelheça com saúde, que a gente tenha longevidade. Nada disso vai impedir que a gente envelheça. Lógico, né? envelhecer. A gente está no processo. Quem está é. vivo está envelhecendo todo dia. Exatamente. Graças a Deus. Mas que a gente tenha qualidade de vida. É isso mesmo. Bem-estar, qualidade de vida. Acho que a terapia de reposição hormonal é isso, qualidade de vida. Muito bem. E graças a Deus nós temos profissionais maravilhosos que podem nos ajudar a passar por essa fase assim, ter qualidade de vida, porque todo mundo aqui quer, né? E todas as pessoas, todas as mulheres que chegaram até esse momento, escutando esse podcast, tenho certeza que quer envelhecer melhor. A gente não foge do envelhecimento. Sim. A gente não tem que ter medo, eu vou ficar velha. Sim, nós vamos ficar velha, mas a gente quer ficar velha bem, né, com autonomia, né? Então faça sua atividade física, faça sua reposição hormonal. Isso é engraçado, porque a gente vem de uma geração que não queria envelhecer. Então a gente percebe isso até em procedimentos estéticos ali, aquela procura para não envelhecer. Agora a gente já está num momento diferente, que a gente entende que a gente vai envelhecer e que realmente é isso, a gente quer envelhecer com qualidade, né? E quer envelhecer bem. Isso mesmo. E muito obrigada. Parabéns por esse projeto de vocês. Obrigada. Que vocês possam alcançar muitas mulheres, né? Eu já me candidatei a paciente, eu já estou. Porque eu já estou nessa fase aí, nós vamos, né? Já vou aparecer lá no consultório de vocês, tá? Pode me aguardar. E que a gente possa continuar passando, né? Vocês e através do podcast do 40 anos também para continuar passando informações de qualidade, com segurança e para trazer autoestima, saúde, qualidade de vida. É uma grande rede, a gente também mulheres. Agradece, né, você com todo esse papel que você faz, né? Não, eu tô aqui, já é meu propósito Parabéns de vida. Mesmo. Eu que tenho que parabenizar vocês por tudo isso que vocês estão fazendo, levando esse conhecimento para ajudar outras mulheres. Juntas, nós somos melhores, isso, né? Então contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigada. E eu com certeza vou precisar de vocês, eu como paciente, viu? Todas nós estamos juntas. Muito sucesso para vocês, é o que eu desejo. Contem comigo para o que vocês precisarem. Tá bom? E até a próxima, nós vamos voltar aqui ainda para conversar mais, tá bom? Um prazer. Muito obrigada. Com certeza, obrigada, Paula. Obrigada. Um beijo.